Evangelho, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não pode manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele estava possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco Sales, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos e de celebrarmos a memória de São Francisco Sales, doutor da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, como é bonito acompanharmos na história da vida dos santos como o Senhor vai tecendo desde o primeiro momento da vida daquele santo até o momento em que o conhecemos em suas virtudes heróicas, como o Senhor vai tecendo a história e conduzindo a vocação de cada um deles. O Senhor nosso Deus deu a graça a São Francisco de Sales de ter seus pais como homens devotos e ricos de amor pela Igreja e pelo bem de seus filhos. Sua mãe zelosamente cuidou da educação dos filhos e deu a chance de cada um deles ter um tutor, aquele que o introduzia no conhecimento das ciências, no conhecimento da cultura e da arte. E o sacerdote a quem foi confiado, São Francisco Sales, praticamente o acompanhou por todo o seu percurso. Foi um grande sacerdote. Ele recebeu a formação juntamente com os padres jesuítas, e foi crescendo pouco a pouco, recebendo tantos dons e riquezas da parte do Senhor. Sua família era uma família nobre, e deu-lhe a chance de estudar diversas ciências, desde a formação às leis até a formação artística. Estudou a teologia, estudou letras, e foi preparado para assumir a regência e a história da família, que era uma família de grande relevância na sua época. Entretanto, o Senhor aos poucos foi conduzindo o seu coração e suscitando nele o desejo de servi-lo por uma entrega total. Seu tio, que era sacerdote, foi o primeiro a saber desse desejo e cuidou dele com o máximo carinho e atenção. E desse modo, São Francisco teve o consentimento de seu pai e pôde seguir completamente a sua entrega à vida religiosa. E assim começa o seu percurso como sacerdote. E se destaca por ser um homem de grande escuta, mas não apenas isso, mas um grande pregador da palavra de Deus e um escritor muito importante. Porque naquele período a heresia calvinista procurava combater o ensinamento da fé católica
em diversos âmbitos. E por conta da grande e prestigiosa formação de São Francisco Sales, tudo ele ofereceu daquilo que recebeu de Deus para ensinar o caminho da verdade. E com doçura e com muita perspicácia e inteligência, refutava cada uma das teses heréticas calvinistas, levando todos aqueles que ouviam ou que liam os seus escritos à compreensão da verdade e do ensinamento da Igreja. E aos poucos foi logrando diversas conversões, porque quando as pessoas olhavam o ensinamento de São Francisco, viam o testemunho da Igreja e viam também o testemunho daquele santo sacerdote e posteriormente santo bispo, as pessoas deixavam o caminho calvinista e vinham para seguir o caminho ensinado pela Igreja em seu magistério e em seu catecismo. São Francisco Sales, como também já tivemos a chance de falar aqui várias vezes, Deus aproxima sempre aqueles que ama, não apenas teve santos sacerdotes na sua história de vida, mas também teve ao seu lado grandes homens e mulheres que foram santos. Santa Joana de Chantal, fundadora das Irmãs da Visitação, ou cofundadora da Ordem da Visitação, ela também foi acompanhada espiritualmente por São Francisco Sales, enquanto acompanhou a sua vida e sua vocação. Mas não apenas ela, São Vicente de Paulo, o santo do sorriso, o homem da amabilidade, do coração bondoso, o rosto que jamais expressou tristeza diante das contrariedades da vida, pois a virtude da alegria e da caridade sempre estiveram radiantes na sua vida. São Vicente de Paula foi acompanhado por São Francisco Sales como seu diretor espiritual. Que maravilha! Dom Bosco admirava e amava tanto São Francisco Sales, que deu o nome salesiano, ou Congregação Salesiana, à obra fundada por ele para a educação dos jovens. E por isso, os filhos de Dom Bosco são chamados até hoje de salesianos, em honra a São Francisco de Sales, que escreveu duas importantes obras. Uma delas nós vamos ouvir daqui a pouco, que é a Introdução à Vida Devota, que está separada hoje para a Liturgia das Horas e que nos fala a respeito de como viver a devoção e, segundo o estado de vida e a condição de cada um, somos chamados a viver uma vida devota, uma vida de amor, através da piedade e da oração. E a outra obra, o famoso Tratado do Amor de Deus, belíssimo, que ele escreveu para as Irmãs da Visitação, e essa é uma obra para aqueles que devem fazer formação no campo da espiritualidade e para todos aqueles que querem ler um bom livro de espiritualidade a ser degustado paulatinamente, né? Eis aqui uma obra, um clássico da vida espiritual que merece ser lido. Em alguns momentos já trabalhamos com alguns textos de São Francisco Sales, mesmo sem o padre ter citado diretamente, até porque em muitas das formações espirituais que faço com as religiosas e também com os sacerdotes, no período em que trabalho em Roma, uso com frequência os textos de São Francisco Sales do Tratado do Amor de Deus, porque é escrito com tanta clareza e fala tão diretamente ao coração. E veja, uma linguagem do 1600. Em São Francisco, que é patrono, dentre outras coisas, patrono do jornalismo, ele escrevia com uma acuidade e com um cuidado tão grande, pensando de maneira tão inteligente cada uma das palavras e falando com uma eloquência singular, que a gente toma os seus livros nas mãos, escritos em 1600, e ele fala como se tivesse sido escrito há pouco tempo. A mesma coisa são os escritos de São Cassiano. São João Cassiano, no 300, São Doroteu de Gaza,
ainda no mesmo período, são livros, entre o quarto e o quinto século, são livros de uma eloquência contemporânea incrível, né? Tem um trechinho para comentar o Evangelho de hoje, de São João Cassiano, que também é de uma clareza muito grande, a distinção que São João Cassiano usa para falar a respeito dos coros celestiais e da hierarquia que existe também no mundo infernal, ou seja, entre os anjos rebeldes e a supremacia do coro celestial, a hierarquia que existe. Ele fala com uma clareza tão grande que não deixa espaço para confusão e depois, como todo grande monge, escreve com uma economia de palavras, ou seja, as palavras bem pensadas, sem abundância de expressões, de maneira que o entendimento possa vir o mais facilmente possível. Então, hoje temos a alegria de celebrar a memória de São Francisco Sales e de recordar isso. Meu irmão, minha irmã, não aconteceu só na vida de São Vicente, não aconteceu só na vida de Santa Joana de Chantal, nem somente na vida de Dom Bosco. Como nós temos visto ao longo desses anos, frequentemente nos deparamos com isso. O Senhor faz passar na vida de seus amigos uma legião de homens e mulheres com uma vida de santidade, de busca pela perfeição evangélica, que ajuda-nos a termos maior clareza daquilo que Deus nos pede e de como tornarmos-nos santos por obra do Espírito Santo. O Senhor coloca ao seu lado homens e mulheres santos, santas, que vão lhe ajudar a perseverar na fé. Naquele momento em que eles se conheceram e que conviveram, tenho certeza que um não imaginava que o outro fosse um dia ser aclamado como santo, até por conta da própria humildade que impedia que eles pudessem fazer uma tal afirmação. Mas existia uma clareza inequívoca no coração de todos eles a respeito do desejo de santidade, dos sinais de santidade, através da comunhão que aquele outro possuía com o Senhor. Então, com certeza, Dom Bosco olhava e via, na história de São Francisco Sales, bom, Dom Bosco já é posterior, né? Então já sabe que São Francisco Sales é santo. Vamos pegar um contemporâneo. São Vicente de Paulo olhava para a vida de São Francisco Sales, seu diretor espiritual, e via nele os sinais próprios da santidade, porque via ali um homem que perseguia a perfeição segundo o Evangelho, que amava o Senhor e se entregava totalmente ao Senhor. E ao mesmo tempo, São Francisco Sales olhava para São Vicente e via esses mesmos sinais neles. Mas se um precisasse afirmar sobre si algo, não diria, eu sou um santo, mas diria, eu sou um pecador e entrego tudo de mim nas mãos do meu Senhor e desejo ser santo. Essa convicção ambos declaravam. Está vendo onde é que está a nossa decadência? A gente não consegue mais declarar essa convicção. Quero ser santo. A gente se preocupa em dizer que ainda não somos santos e até falamos com certa veemência que não somos santos e não seremos, mas alto lá tem o mandato do Senhor que diz, sede santos como vosso Pai é santo. Então existe o mandato de Deus. O mínimo que a gente precisa é querer cumprir esse mandato. Agora, como esse cumprimento se dará? Deixa que o Senhor conduza a sua história. Procura obedecer o que Ele lhe diz e procura receber cada um dos sinais que o Senhor concede, os ensinamentos que vêm através da legião de amigos seus que Ele fará passar ao longo de sua vida para lhe ajudar a conquistar a santidade, a levar a bom termo o mandato que Ele entregou, sede santo como vosso Pai é santo. Então o mínimo que a gente precisa fazer é desejar, eu não sou, mas quero ser, em honra ao mandato do meu Senhor que me disse para assim ser. E depois lembrarmos que
Uma legião de amigos do Senhor passarão na nossa vida para nos ajudar a conquistar, a cumprir esse mandato. Bendito seja Deus. E essa alegria de que não estamos caminhando sozinhos por essa estrada da santidade. É uma estrada que já está bem marcada como caminho por onde as pessoas passam. Já falei isso aqui uma outra vez, né? O urbanista, o paisagista faz a obra de urbanismo num canteiro de uma via e faz toda a obra de urbanismo definindo os caminhos para manter o traçado da estética que ele construiu. Só que seria melhor ter construído uma estética mais funcional, porque as pessoas começam a cortar o caminho pela grama e dessa forma acabam abrindo no gramado um outro caminho, que não é aquele do calçamento que o paisagista definiu, porque as pessoas buscam, e a gente vai falar, bom, é uma questão de falta de educação, e em parte pode mesmo ser uma questão de falta de educação, mas no cotidiano, as pessoas, se elas ainda não aprenderam a apreciar e a tomar parte naquele paisagismo estético, elas vão ainda olhar com os olhos da funcionalidade e vão conquistar aquilo que é mais funcional, que vai em desacordo com o que o paisagista pensou. Então talvez fosse mais interessante, antes de oferecer o projeto concluído, pensar na funcionalidade, naquela dimensão prática, né, que conquista a gente, ou que envolve a gente no dia a dia. Isso tudo para dizer que o caminho da santidade, no nosso tempo e nos tempos anteriores, já foi percorrido por tantas pessoas que o traçado já é evidente, não é uma coisa obscura para a gente. Assim como na época de São Francisco Sales, tantos outros santos estavam caminhando juntos, também hoje, meu irmão, no meio de nós, tantos homens e mulheres caminham juntos no mesmo itinerário da santidade. Você não está sozinho. E você vai esbarrar com toda essa gente, assim como o Senhor fez com que a maioria deles se esbarrassem entre si ao longo do caminho. Por quê? Porque o Senhor vai colocar sempre uma legião de amigos seus para passar na nossa vida, para nos ajudar a caminhar. Então, os santos se esbarram sempre, porque o Senhor os aproxima um do outro, para que sejam um para o outro sinal de esperança e testemunho de perseverança e de amor. Então tenha fé, você não está sozinho, vamos caminhar juntos. Queira o mandato da santidade, queira viver aquilo que o Senhor pede, declare com convicção e ousadia: eu não sou santo, mas eu quero ser e estou entregando tudo da minha vida para cumprir aquilo que o meu Senhor me disse. E serei santo pelas suas mãos. Será ouvindo a sua voz e seguindo a sua palavra que eu caminharei na estrada da santidade. E hoje o Evangelho nos fala essa passagem tão dura da calúnia dos escribas a respeito de Jesus. Essa acusação de que o Senhor age pelo príncipe dos demônios. E o Senhor então chama a atenção deles. Existe ali, primeiro, dois erros. O primeiro, mais simples, mas não menos grave, que é ignorar uma coisa que eles sabiam, que é a hierarquia que existe na própria realidade dos anjos decaídos. Ignorar uma verdade, né? Eles foram expulsos, eles perderam totalmente a graça, em absoluto, perderam em absoluta a graça de Deus, mas entre si não perderam a disposição hierárquica que existia entre eles. E os fariseus ignoram isso ao afirmar o que afirmam, e aqui fazem a segunda falta, que é a mais grave, que é afirmar que tudo aquilo que é obra de Deus é equivalente à obra do inimigo do Senhor, a obra de Satanás. Não é possível.
a partir do momento que eles afirmam isso, eles estão cometendo um gravíssimo pecado. Rejeitar tudo aquilo que é de Deus como sendo do maligno. Em outras palavras, não ver mais a distinção que existe entre um e outro. Isso é muito grave. Porque se ambos são a mesma coisa, significa dizer, em outras palavras, que se despreza em absoluto a graça de Deus. Ao comparar um com o outro e dizendo nada aqui é de Deus, é tudo de Satanás, nós estamos dizendo categoricamente que não importa em nada, não vale absolutamente nada aos olhos daquele que afirma tal coisa, a graça de Deus. E isso, como o Senhor mesmo falou, é muito grave. Que essa afirmação não esteja jamais presente em nossos corações, em nenhum momento de nossa vida, em nenhum momento de nossa história. O Senhor é o Senhor soberano sobre o céu e a terra. Não existe uma disputa de duas forças de equivalência, porque estamos diante do Senhor soberano e glorioso e diante do escravo expulso e submetido por meio da sua soberba. Então não se tratam aqui de duas realidades que se confrontam em um duelo de equivalência. São João Cassiano nos ajuda a compreender um pouco mais. Escreve: há uma razão para o nome de principados e potestades ao se referir aos espíritos maus, que é o fato de exercerem dominação e império sobre povos diversos, ou de terem sob eles espíritos e demônios de categorias inferiores, sobre os quais exerce as dominações. Que o Evangelho e eles próprios nos dizem chamarem-se legião. Então, os principados e as potestades, agora ele vai definir o que são as dominações, os principados e as potestades. Se existe esse grau de hierarquia, é porque existem realidades que são submetidas a eles. Com efeito, não podem ser chamados dominações a não ser que tenham sobre quem exercer o poder de dominar, nem potestades ou principados, se não houver ninguém sobre quem possa reivindicar preeminência e autoridade de príncipe. A blasfêmia dos fariseus, que o Evangelho refere, salienta bem esta verdade. É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, afirmam. Noutra passagem, encontramos a designação de poder das trevas, e há outro demônio que é chamado ainda o príncipe desse mundo. Entretanto, como afirma o bem-aventurado apóstolo Paulo, estas dignidades hão de desaparecer quando todas as coisas forem submetidas a Cristo, que devolverá o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado todos os principados e potestades e dominações do inimigo. O que não poderá acontecer se os demônios vierem subtrair ao seu império aqueles sobre quem exercem neste século o seu poder de dominação e de principado. Por isso, o Senhor nos salva da prepotência desses espíritos infernais e depois os submete. Que fantástico, meus irmãos. E aqui a imagem de não pode conquistar uma casa sem que primeiro amarre e depois tire tudo aquilo que ali está. Esse mais forte que chega e que impõe a dominação sobre os outros é o próprio Senhor. É Ele aquele que amarra, toma tudo o que o outro tem, ou seja, salva-nos das suas garras e depois o submete. Bendito seja Deus
por esse poder de nosso Senhor, que submete todas as forças infernais e nos salva das garras do inimigo infernal. Bendito seja o Senhor onipotente, que submete todos os tronos, dominações, principados e potestades, e soberanamente triunfa, salvando-nos da danação eterna e concedendo-nos a graça de estarmos com Ele no reino dos céus. E, vivendo como homens e mulheres libertos pelo sangue redentor de Cristo, somos chamados a seguir o caminho de devoção que nos ensina São Francisco de Sales, bispo. Então vamos ouvir esse trechinho da introdução à vida devota de São Francisco de Sales. A devoção deve ser praticada de modos diferentes. É importante sabermos isso. Na criação, Deus Criador mandou as plantas que cada uma produzisse fruto conforme sua espécie. Do mesmo modo, ele ordenou aos cristãos, plantas vivas de sua igreja, que produzissem frutos de devoção, cada qual de acordo com sua categoria, estado e vocação. A devoção deve ser praticada de modos diferentes pelo nobre e pelo operário, pelo servo e pelo príncipe, pela viúva, pela solteira e pela casada. E isso ainda não basta. A prática da devoção deve adaptar-se às forças, aos trabalhos e aos deveres particulares de cada um. Dize-me, por favor, Filoteia, se seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como vivem os monges cartuchos, que os casados não se preocupassem em aumentar seus ganhos, mais que os capuchinhos, que o operário passasse o dia todo na igreja como passa um religioso, e que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo de encontros a serviço do próximo, como faz o bispo. Não seria ridículo, confuso e intolerável essa devoção vivida desse modo? Contudo, este erro absurdo acontece muitíssimas vezes, e, no entanto, Filoteia minha, a devoção, quando é verdadeira, ela não prejudica ninguém, pelo contrário, tudo aperfeiçoa e consuma e não torna a vida difícil. E quando se torna contrária à legítima ocupação de alguém, essa devoção, por fim, o afasta daquilo que o Senhor lhe pede e por isso se torna falsa, sem dúvida alguma. A abelha extrai seu mel das flores sem lhes causar dano algum, deixando-as intactas e frescas como encontrou-as. Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou tarefa, mas ainda as engrandece e embeleza. Toda variedade de pedras preciosas lançadas no mel tornam-se mais brilhantes, cada qual conforme sua cor. Assim também, cada um se torna mais agradável e perfeito à sua vocação quando esta for conjugada com a devoção. O cuidado da família se torna tranquilo, o amor mútuo entre marido e mulher mais sincero, o serviço que se presta ao príncipe mais fiel e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, se não até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota, por exemplo, dos quartéis de soldados, das oficinas dos operários, dos palácios dos príncipes, do lar das pessoas casadas. Confesso, porém, caríssima Filoteia, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa, de modo algum pode ser praticada em tais ocupações ou condições como citamos há pouco. Mas para além dessas três espécies de devoção, existem muitas outras próprias para o aperfeiçoamento daqueles que vivem no estado secular e que devem ocupar-se de tantos outros empenhos pelo bem de suas próprias vocações. Portanto, onde quer que estejamos, devemos e podemos aspirar à vida perfeita e viver uma devoção segundo o nosso próprio estado de vida. Que maravilha, meus irmãos! E com uma clareza enorme, São Francisco nos ajuda a superar aquela
que pode ser digamos, uma desorientação, né? Mais do que uma tentação. É olharmos de repente a vida dos monges mais recolhidos e dizermos, bom, a vida devota é uma vida que seja igual a deles. Mas eu sou sacerdote diocesano, mas eu sou um pai de família. Eu não consigo ter o tempo que um monge tem para oração. Quando eu vou e passo um tempo de retiro com eles, me comovo, me encanto, aquilo suscita em mim um desejo grande à oração. Bendito seja Deus, vamos agora construir esse caminho, essa vida devota, à luz da realidade da sua vocação. Porque tem urgências como pai de família, como médico, como operário, como vendedor, enfim, como dona de casa, como professora, como administradora, que vão empenhar tempo e energia. E como, seguindo esse itinerário vocacional, que envolve toda essa realidade do cuidado com a minha família, como eu vou viver a experiência devota. Então, além dos nossos encontros ser uma resposta para isso, em muitos momentos, podemos pouco a pouco, com uma sadia direção espiritual e com um acompanhamento mais próximo de um sacerdote ou de um religioso, irmos construindo tudo aquilo que é como mel, que vai dar beleza e vai gerar maior brilho e viço sobre a experiência da vida vocacional de cada um de nós. Peçamos a intercessão de São Francisco de Sales e confiemos mais uma vez o nosso coração nas mãos do Senhor para perseverarmos na fé professada junto com a Santa Mãe Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Vicente de Paulo, Santa Joana de Chantal, São João Bosco e São Francisco de Sales e a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.